Traz também. Eu quero terminar hoje esta pequena série de pregações que tem por título A Grande Transgressão. A razão porque eu quero falar sobre isto é porque todos nós temos, e a ceia do Senhor nos reforçou essa lembrança, todos temos a certeza, aqueles que são servos e servas do Senhor Jesus, de que Ele morreu uma vez por todos os nossos pecados. Não existe um pecado que alguém já tenha cometido sobre a face da terra que não tenha sido perdoado naquele dia lá na cruz, quando Jesus derramou seu sangue precioso em favor dos pecadores. A ceia do Senhor nos lembra que esse mesmo poder um dia vai nos livrar da presença do pecado. O pecado vai ser totalmente erradicado e nós vamos viver na eternidade ao lado de Deus. E também nos lembra que no nosso caminhar, no nosso dia a dia, o poder que há no sacrifício e na morte do Senhor Jesus e na sua ressurreição nos livra do poder do pecado. É interessante perceber que a grande parte do Novo Testamento ela é dedicada ao segundo ponto: como sermos livres do poder do pecado. Como, apesar de vivermos nesta situação aparentemente tão desfavorável, em que a nossa carne deseja pecar, Satanás nos deseja fazer pecar, o mundo nos induz ao pecado, como viver vitoriosamente a este respeito. E nesse cenário em que são tantos e tão diferentes os pecados, o Salmo 19 nos diz: Senhor, guarde o teu servo da soberba, então eu serei sincero e ficarei livre da grande transgressão. Esse título ele é bem provocativo à investigação. Esta grande transgressão é a soberba, o Senhor nos diz aqui. Só que o Velho Testamento foi escrito em que língua foi? Russo, espanhol ou hebraico? Foi em hebraico. Algumas poucas palavras foram escritas em aramaico, que era um hebraico assim, um tanto misturado, que se falava na região de Samaria, mais ao norte de Israel. Mas essa era a língua que Abraão falava, que Davi falava, foi escrito. E existe uma variedade de traduções diferentes para a palavra soberba. E nós vimos algumas delas. Soberba, e também na nossa língua, os sinônimos podem ser arrogância, orgulho, presunção. E um outro significado que vai mais profundamente: soberba é pecar voluntariamente ou deliberadamente. É aquela pessoa que diz assim: eu sei que isso está errado, mas eu tenho vontade e faço. Ou, eu sei que isso está certo, mas eu não tenho vontade e não faço. Isso é soberba, isso é orgulho, isto é grande transgressão contra o Senhor. O Espírito Santo já convenceu, todos se lembram, nós temos focalizado sobre João 16, que nos diz que o Espírito nos convence de três coisas: o que é? Do pecado, da justiça e do juízo. Pois bem, o Espírito Santo já convenceu essa pessoa, porque não existe um crente em Jesus, de acordo com Ezequiel 36, que não tenha dentro de si o Espírito Santo, um novo coração, e que não lhe tenha sido dado esse desejo de não pecar. Esta é uma marca que o Senhor Jesus nos deu quando entrou o Espírito Santo na nossa vida. Nós não queremos errar. Nós até podemos ser seduzidos pelo pecado às vezes e errarmos, mas isso não causa mais aquele senso de satisfação e vitória. Isso causa tristeza ao coração, e a bondade do Senhor, ela leva o crente ao arrependimento. Essa mecânica espiritual, ela funciona, essa fisiologia espiritual funciona de dia em dia. Então o crente que está vivendo na soberba, vivendo em arrogância, em presunção,
pecando voluntariamente, fazendo o que ele gosta, sem se importar se Deus diz que ele não gosta, ou não fazendo o que Deus gosta, porque mesmo sabendo que Deus diz, não é assim que você deve proceder, o Espírito Santo rapidamente o convence, porque essa transgressão é grande. Nós vamos ver algumas das implicações aqui. Mas a pessoa é convencida do pecado e ela, todavia, deseja o fruto do pecado. O Espírito Santo a convence da justiça, mas ela não está interessada naquela situação que a pessoa está fascinada com um pecado ou pecados. Ela não está tão interessada na justificação que o Senhor nos diz. Ele diz, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Ele não quer saber, e essa pessoa segue caminhando perigosamente para aquela situação de juízo. Jesus diz que o Espírito Santo nos convenceria do juízo, porque Satanás, ele já foi julgado. Ou seja, o Espírito Santo quer mostrar para nós que não existe futuro em persistir em pecados voluntários, porque nós estamos entregando a escritura da nossa salvação, caminhando nos mesmos passos de Satanás, que é o protótipo de alguém que foi condenado às chamas eternas, e nós não queremos ir para lá. E o Senhor vê esta cena em que Ele está nos convencendo, mas existe dúvida, existe uma relutância, porque existe essa fascinação pela prática do pecado. É necessário, irmãos, tocar essa trombeta. É muito necessário tocar a trombeta. No início desse ano, dessa estação de influenza, o Center for Disease Control em Atlanta, o maior órgão que trata da prevenção de doenças infecciosas nos Estados Unidos, eles soltaram uma nota sobre a gravidade e a importância, segunda vez que eu falo sobre isso aqui, a importância da população se conscientizar da gravidade potencial de adquirir o vírus da influenza. Esse ano ele sofre mutações frequentemente e este ano a coisa vem muito brava. Existem inclusive algumas promoções, eu tenho a impressão que é o Publix ou o Walgreens, uma dessas farmácias, eles estão pagando para você ser vacinado, para evitar que haja uma epidemia fora de controle. Alguém ouviu já sobre isso, não? Eles pagam $10, se você quiser ganhar $10 e ainda por cima ser vacinado e protegido, esta é uma política de saúde. Então, vejam que situação terrível se alguém sabe de um problema e não conta nada para ninguém. Veja só, o Senhor tem levado a consciência de quão terrível é este pecado, a grande transgressão, pecar por soberba, orgulho, o pecado voluntário. E o pastor não fala nada sobre isso. O que lhes pareceria isso? Como você poderia chamar o pastor? De um mau atalaia, não é? Ele está deixando de tocar a trombeta, ele está deixando de falar. A palavra do Senhor nos diz a esse respeito que nós devemos estar vigilantes, devemos estar alertas. O indivíduo que nós temos como inimigo, Satanás, ele está procurando quem possa devorar. Esse mal está entre nós. A palavra nos diz que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo tipo de coisas. Eu não estou falando, embora primariamente eu esteja falando para mim mesmo, pregando para mim mesmo, mas eu não estou pregando só para mim mesmo. Indiferente à forma como você parece ser, eu tenho certeza de que isso é um problema seu também, que Satanás está arranhando as portas do seu coração também, e que esta palavra é uma palavra de um momento tão importante, é uma palavra que nos previne contra terríveis consequências. O Senhor nos diz na sua palavra que aos arrogantes, a pessoa que pratica, que vive na prática desse pecado, de arrogância, de rebeldia contra o Senhor, de pecar voluntariamente, embora saiba que não deve, que Deus o conhece de longe. Deus quer distância das pessoas. Olha que coisa mais terrível.
Deus longe significa bênçãos longe. Deus longe significa frutos do Espírito longe. Amor, alegria, paz. A coisa vai se carcomendo, ela vai secando. Jeremias nos conta numa situação em que Israel se punha nessa situação. Ele diz: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos e perguntem pelo bom caminho. Eles já haviam trilhado o bom caminho. Existem pessoas entre nós, eu eventualmente, que já trilhamos o bom caminho, mas ao nos vermos tão desprovidos do amor do Senhor, da alegria do Senhor, da paz do Senhor, é tempo de pôr a mão na cabeça e dizer o que está acontecendo. E o Senhor diz: pergunte pelo bom caminho, e vocês sigam os bons caminhos, e vocês acharão descanso. Mas, no caso do povo de Israel, eles disseram: não seguiremos. Eu coloquei, diz o Senhor, sentinelas entre vocês, e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês, meu povo, disseram: não daremos atenção. Vejam, ó nações, diz o Senhor, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Isso é terrível o suficiente para que nós inclinemos o nosso ouvido para essa palavra, sim ou não? É muito horrível, é muito, muito crítico. Por mais lustroso, por mais compensador, por mais aparentemente maravilhoso que seja o pecado ao qual a minha alma possa estar abraçada, é dia, é noite de nós pormos a mão na cabeça e dizer assim: eu estou caminhando para um desastre, e é fatal. Existem pessoas que, por alguma indução da mídia evangélica, ou seja o que for, buscam e esperam na sua grande libertação disto ou daquilo que a aflige, naquele dia em que elas irão aquele culto maravilhoso, abençoado, em que cairá fogo do céu e a palavra do Senhor. E eu não falo sobre esse culto maravilhoso cinicamente, que hajam cultos maravilhosos assim, mas o Senhor está nos mostrando que o caminho da libertação se chama arrependimento. Não é ir a um lugar, não é receber influências de um meio exterior, é nós darmos resposta à voz interior do nosso coração e dobrarmos a nossa cerviz e nos arrependermos ao Senhor, e sobre isso eu vou falar mais. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, Ele dá graça aos humildes, Ele dá graça àqueles que ouvem a sua palavra, mas Ele tem repúdio pelos orgulhosos. As pessoas que andam nessa soberba estão sozinhas, o seu grau de solidão, de sofrimento tenderá a aumentar até que se cumpra essa palavra de Deus sobre Jeremias capítulo 6 na vida dessas pessoas. Eu quero dar como um exemplo disso, e eu não vou pedir perdão por isso, porque todas as evidências me mostraram que eu deveria repetir essa história. Eu vejo alguns irmãos que estiverem em Naranjo e vão poder refletir melhor sobre essa história ímpar no Velho Testamento, que se encontra em Daniel capítulo 4, que é um capítulo escrito por um homem que tinha todas as razões para ser soberbo. O seu nome era rei Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, imperador da Babilônia. Este homem, se diz a respeito dele que, guardadas as devidas proporções, considerando comparativamente a sua grandeza com outros imperadores, outros soberanos da época, que Nabucodonosor possivelmente foi o maior de todos, o mais forte de todos os soberanos que já andaram sobre essa terra. Não foi Salomão com toda a sua riqueza, não foi o rei Davi, não foi nenhum dos Césares romanos, foi Nabucodonosor. Considerando uma escala de proporção, quero dizer o seguinte: quando um rei é comparado, um império, um governo, é comparado com o segundo, em segundo lugar. Vamos dar números aleatórios. Todos sabem que o maior poderio militar bélico do mundo está neste país, nos Estados Unidos, verdade ou não? Ok? Então vamos dar assim 10 pontos para os Estados Unidos.
Mas a União Soviética, que já não existe mais, mas o bloco soviético, o antigo bloco soviético, ele vem logo a seguir. Que nota, ou que pontuação nós daríamos? Um 8 ou um 7, alguma coisa assim. Existem outras nações. Você vê que a distância não é longe, não é muito grande. Quando nós falamos sobre Nabucodonosor, que você compara, por todas as evidências históricas, como era o poderio desse homem, com o segundo colocado, era de 10 para meio. Era muito mais forte o reinado da Babilônia. Muito mais tremendo. Esse rei, um homem bravo, um homem de um gênio militar muito grande, ele cresceu e ele se tornou, até outra informação que eu tenha, no homem mais poderoso sobre a terra. Mas vejam só, um outro dado que torna essa história muito ímpar é o fato de que este capítulo inteiro de Daniel, capítulo 4, foi escrito por Nabucodonosor, que era um gentio, era um ímpio. A mim me parece que no final da sua vida ele se converteu. Talvez você vai concordar comigo no final. Mas ele escreveu, nós não vamos encontrar muitas referências da Bíblia sobre capítulos tão longos, descrições tão longas como escrito aqui. Então ele dá um documento sobre alguém que tinha razões para ser soberbos, humanamente falando, e que foi soberbo, e que nos conta o destino, a personificação, a constatação daquilo que a palavra do Senhor nos diz sobre soberbo. Eu vou ler com você, acendam as suas Bíblias, ou abram as suas Bíblias, em Daniel capítulo 4, versículo 1. E eu vou lendo aqui. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro. Paz e prosperidade. Tenho satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. O pastor, o senhor errou de rei, o senhor errou de capítulo. Aqui está falando de um rei crente, parece, né? Parece. Mas ao longo da história você vai perceber sobre a vida dele, qual ela era antes. E ele diz, versículo 4, eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero. Ele está escrevendo isso a todos os reinos, povos, nações, línguas. Nem sonhava que tantos 600 anos, quase 3.000 anos depois da existência dele, nós iríamos estar aqui do outro lado do planeta conversando sobre a carta que ele deixou. Mas assim Deus quis. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. E eu tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho. O sonho deve ter sido muito terrível. Nós estamos falando para um homem que poderia dizer, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de ninguém, eu não me dobro a ninguém. E veja a expressão, o sonho me deixou alarmado. As visões me deixaram aterrorizado, desesperado de terror. Por isso eu chamei todos os sábios da Babilônia que forem trazidos para interpretarem o sonho para mim. E quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. E o Espírito dos santos deuses está nele. Percebem a linguagem idólatra que ele usa? O Espírito dos santos deuses, o meu Deus, era como ele pensava na época. Veja que interessante. Essa não foi a primeira vez que o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho impactante. Da primeira vez, a coisa se passou, e eu não vou entrar na história, que é bem longa, eu quero me deter neste sonho. Ele chamou
esta mesma renca de pessoas, esse mesmo nível de sábios, conhecedores, mágicos, magos, adivinhos, bruxos, o que quer que seja, e eles não conseguiram dizer o sonho dele, mas Daniel não só disse, como também deu a interpretação. Ou seja, ele comeu a bênção do Senhor e logo esqueceu. Isso é típico de pessoas que não têm ao Senhor. Buscam ao Senhor no momento da sua necessidade, mas uma vez satisfeita a sua necessidade, eles se esquecem do Senhor. Como dizem popularmente, um termo feio, mas que é muito descritivo, eles cospem no prato que comeu. Isso é típico de pessoas que estão caminhando para um futuro muito ruim de perdição eterna. É típico de Nabucodonosor, que por fim aquela turma tão grande de intérpretes não puderam, e ele fala, tem o Daniel, aquele tal que interpretou, e mandou chamá-lo, e ele veio à sua presença, e eu disse, Beltesazar, ou Daniel, chefe dos magos, ou mago mais importante, eu sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que eu tive quando estava deitado em minha cama. Ele vai contar o sonho. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alto, no meio da terra. A árvore cresceu, cresceu, cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, ou alguns anjos, diz a outra tradução, que desciam do céu e gritavam em alta voz, derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas, espalhem seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, com os animais comerá a grama da terra, a mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal até que se passem 7 tempos, ou anos, também nos versículos 23, 25 e 32, 7 anos. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. O Altíssimo dá os reinos dos homens a quem Ele quer e põe no poder o mais simples dos homens. Agora é o sonho que este é o sonho que o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos Deus está em você. 3 vezes. Daniel deve ter ficado com uma vontade tão grande de dar uma boa aula de Bíblia para esse homem politeísta, mas ele aparentemente não o fez, pelo menos nessa situação. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo. Os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Estarrecido, eu fiquei imaginando, não é uma palavra que a gente usa muito, né? Estarrecido é quando você abre a porta do seu guarda-roupa e dentro tem um leão. Não de pelúcia, de verdade. Você abre e fica, não tem nem ação. Você fica paralisado. É tão terrível. Você está aterrorizado, você está... Uau! São aqueles segundos antes de você gritar por socorro ou antes de sair correndo. Ele ficou paralisado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários, porque era terrível o que Daniel estava vendo. E ele aparentemente amava o seu rei. Nós vamos ver isto outra vez ao longo da história. E ele segue dizendo, a árvore que viste, que cresceu, ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas, muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu.
essa árvore a quem foi dado o green card, a quem foi dado cidadania americana, essa árvore que entrou e que tinha só uma bicicleta de pneus furados e que agora anda com um carro do último tipo, ou se não do último tipo, um carro bem remediado, essa árvore para quem não tem faltado frutos, não tem faltado comida do melhor, esta árvore que tem gozado dos bens da sociedade americana, esta árvore é tu, ó Rei. Eu estou fazendo toda essa referência a coisas modernas, porque há um paralelo que nós não podemos deixar escapar. Este é um homem vivendo na soberba, este é um homem que não se acautelou das maldições que Deus profere, e agora Deus chega num extremo de mostrar diante dos olhos dele, igual hoje, nesta noite, Ele mostra diante dos meus olhos e diante dos seus olhos o perigo de andarmos na soberba, e Ele tem que dizer: é com você que eu estou falando, é a respeito de você que eu estou dizendo, é a respeito daquele pecado oculto que você tem, no qual você tem prazer e que você está entabulando formas de perpetuar a sua vida baseado nos lucros que Ele pode lhe dar, nos prazeres que Ele pode lhe dar. É com você que eu estou falando nessa noite, é com a igreja Kendall Brazilian Church, com os visitantes que aqui estejam. Esta é a oportunidade do Senhor, essa oportunidade que Ele usou na vida de Nabucodonosor. E Daniel segue explicando para nós: tu, ou vocês, se tornaram grandes e poderosos, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó Rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore, destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, não matem por completo. Presos com ferro e bronze, fiquem no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, viverá com os animais selvagens, até que passem 7 tempos, ou 7 anos. Essa é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra você, Rei, meu Senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens, comerás capim como os bois, te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 anos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e Ele os dá a quem Ele quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando e se tão somente reconheceres que os céus reinam. Se você reconhecer, o Senhor tem toda a intenção de manter e te devolver o teu reino. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Eu preciso fazer uma inserção da graça de Deus aqui. Vocês estão vendo a graça de Deus, não? Este homem que não merecia, esse homem terrível, este homem vivendo na soberba, desprezando outros, fazendo aquilo que lhe dava na telha, não fazendo o bem que porventura Deus lhe pudesse revelar, em completa oposição, vivendo na grande transgressão. O Senhor chega para ele através do seu servo Daniel: Rei, aceita o meu conselho, aceita, Rei, renuncia ao teu pecado, arrepende-te, Rei, dos teus pecados, pratique a justiça. Quem sabe, talvez você vai poder continuar vivendo em paz. Talvez Deus vai olhar para você e vai ter compaixão de vocês. Isso é tão semelhante, amados, ao que diz a parábola do Senhor lá em Lucas capítulo 13, quando Ele nos conta de um homem que era um fazendeiro, e ele tinha lá no meio da sua vinha uma árvore fora do lugar, uma árvore que era uma figueira, e ela não dava fruto, não dava fruto, não dava fruto. Um dia ela passou por lá e disse assim, ele passou por lá e disse: corte essa árvore, ela não vale a terra que ela ocupa, corte. E então surge essa figura do vinhateiro, do que cuidava da vinha, e diz assim: Senhor, deixa por mais um ano, mas já faz 3 anos que eu venho procurar fruto e não acho, deixa mais um
um aninho só. Eu cavarei ao redor dela, eu adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Esta é a filosofia do Salvador. Antes que venha o mal, antes que o mal profetizado e estampado diante de nós, nos nossos ouvidos, e que aventura está encontrando desatenção da sua parte, você está cochichando durante a palavra que o Senhor está mandando para o teu coração, você está sendo destrutivo para você mesmo, você olha para o lado, você ri, você abre o celular, você não ouve, não é possível continuar em paz, e o Senhor ainda manda: dá mais um ano, faça assim, que haja conversão de coração. Se esse é meu coração, irmãos, eu tenho que levar Deus a sério. Você tem que levar Deus a sério. Deus quer poupar a tua vida e Ele manda evidências da sua que é para você. O que despreza a palavra do Senhor, Ele tem compaixão e Ele diz: eu posso socorrê-lo na sua falta de inteligência espiritual. Ele é aquele que diz: eu te dou misericórdia, eu te dou graça, eu sou capaz de te salvar definitivamente se você se aproximar de Deus através de Jesus. E nós fazemos o que com essa verdade? Nós vamos continuar seguindo em direção ao matadouro. Não façamos isso. Veja o que vai acontecer com Nabucodonosor. Ele diz: tudo isso, a palavra diz, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Tudo isso. Deus não queria que acontecesse. Deus não queria mandar juízo. Deus abriu uma porta. Deus trouxe ao Velho Testamento aquilo que Ele anunciaria no futuro, que Ele é um Deus salvador, que quer libertar pecadores. Mas Nabucodonosor, 12 meses depois, um ano se passou, e ele, caminhando no terraço do palácio real, disse: acaso não esta a grande Babilônia que eu construí com o meu capital, como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Acabou. Não, era brincadeirinha. Deixa, não, Deus, por favor, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Que eu vá na igreja todos os domingos, que eu me vista de branco, que eu ore, que eu venha orar às 5 da manhã e às 8 da noite. Deus. Acabou. Acabou o tempo. Que terrível é para Deus dizer isto. Acabou o tempo, mas Ele tem que dizer para algumas pessoas: no more, it's over. Acabou o tempo. Não é esse o coração de Deus. Vejam só o que aconteceu. A sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim com os bois, passarão 7 tempos, até que você admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e Ele os dá a quem quer. Você não é ninguém, você não tem nada, e eu vou mostrar para você o que você é. E a sentença sobre o rei Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as galgas. Ele virou um demônio, um ser horroroso. Lá fora, alguém oraria para o pasto, falou: o que é aquele animal ali? Aquele era o rei Nabucodonosor. Não posso crer. Um homem cheio de sabedoria, um gênio militar, um homem que andava nas alturas, um homem que prosperou. Deus prosperou a vida dele, mas Deus o abateu por causa do seu coração. Deus o pôs naquela situação para que ele fosse temido, para que você tenhamos temor do Senhor, porque Ele fez com Nabucodonosor o que Ele poderá fazer comigo e com você, se nós não dermos ouvidos à palavra do Senhor. E ele segue: ao fim daquele período,
Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante deles. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, foram lá no pasto, foram buscá-lo. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, 3.000 anos atrás, ele diz aquilo que Deus quer ouvir dos seus lábios e do meu. Eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Este é Deus. Este é o Deus que nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer na cruz, coisa que nós lembramos hoje. Esse é o grande amor de Deus, que dá oportunidade, e você decide baseado na sua vontade. Este é Deus. Eu creio que eu vou deixar a outra parte desse sermão para o outro domingo. Nós já vamos estar saindo para um outro assunto. Não sem antes contar um testemunho que eu ouvi de Doricélia. Doricélia foi para o Brasil celebrar o aniversário dela, eu soube. Se Doricélia, quem sabe, está ouvindo aí no nosso linha direta. Dori, Deus te abençoe aí e chupe bastante caju no lugar do seu pastor, que morre de inveja de pessoas que vão comer caju naquela terra abençoada do Nordeste brasileiro. Muito bom. Eu ouvi de Doricélia esse testemunho anos atrás e eu nunca o esqueci. E eu o tenho temido na minha própria vida e na vida da minha igreja. E é um testemunho que precisa ser contado e precisa ser repetido. Se passou com Robert e Doricarla. Robert e Doricarla, muitos acompanharam a eles de perto, se casaram. E pouco tempo depois, eles foram para Graceville, no norte do estado da Flórida, onde existe um instituto bíblico, onde eles foram treinados para a missão, para serem enviados como missionários pela convenção, creio Convenção Batista, e onde foram missionários no Brasil durante um número de anos, lá entre os índios, no Planalto Central do Brasil. Eles moravam como muitas pessoas com poucos recursos moram, no fundo de um descampado, de um terreno de plantio muito amplo, moravam num trailer, lá no fundo. E houve esse dia em que se aproximava uma grande tempestade, não um furacão, uma tempestade, chuva forte, nuvens negras, vento forte. Dori tira a roupa do varal e põe dentro de casa, etc. Estão preparados, porta fechada, estão seguros, quando eles ouvem. Naquele lugar, naquela situação, muito estranho. Muito estranho. E se aproximaram da porta, viram que tinha um homem lá fora, e com uma coragem dada pelo Senhor, abriram a porta. E viram esse senhor, não muito bem vestido, com um ar cansado de quem havia caminhado talvez uma longa distância, e que humildemente diz para eles: olha, será que eu posso pedir abrigo para vocês durante a tempestade que está chegando? Eu acabei de ser solto da prisão. Eu bati a porta e chamava a polícia, né? Muitos fariam isso. Eu acabei de ser solto da prisão e eu estou caminhando para a parada de ônibus mais próxima, que ainda ficava muitas milhas adiante.
e eu precisava de um abrigo contra a chuva e os irmãos queridos deram a ele o abrigo. Não só isso, ele tinha mais ou menos o tamanho do Robert, pelo que eu lembro da história, e os irmãos disseram a ele: tome um banho, nós vamos estar preparando um jantar, está aqui uma muda de roupa limpa, você se vista e tudo mais. E ele se vestiu, e lá ele ficou aguardando o jantar, se assentaram à mesa, e Robert disse: obrigado, querido. Puxa vida, sonho. Obrigado, pastor Bebeto. Então se assentaram à mesa e Robert se identificou. Ele disse: olha, nós somos servos de Jesus e nós vamos orar agradecendo pela refeição que Doricarla preparou. E orou. E durante a oração, esse homem começa a chorar, de soluçar. Um choro bem comovente. Robert disse o amém e ele se pronunciou. Ele falou: olha, você sabe por que eu estou chorando? É o seguinte, eu, até bem pouco tempo atrás, eu era um pastor de uma igreja batista de 300 membros aqui na região. Eu era um pastor muito amado, muito bem sucedido e casado com uma mulher maravilhosa, filhos maravilhosos, e no meu coração, cada vez menos eu fui achando necessário eu ter um tempo com Deus. Orava sim, dirigindo o carro, mas nunca parava para orar. Eu parei de ler a Bíblia porque eu sempre tinha um sermão na ponta da língua. Bastava pensar um pouquinho, me diz o nome de um livro, eu já tinha um sermão, e então eu não lia mais a palavra, não andava em oração e nada mais. Até o dia em que os meus olhos pousaram sobre uma moça muito linda, que era secretária da nossa igreja. E o que era uma atração se tornou um flerte, o que era um flerte se tornou um caso de adultério. E essa moça engravidou. Foi tudo tão rápido. Em pouco tempo, a igreja me pôs para fora. Minha esposa me pôs para fora de casa. Eu me vi cercado por pessoas de uma vida igual à minha, sem teto, e eu comecei a usar drogas, e o pouco dinheiro que eu tinha serviu para destruir a minha vida através das drogas, e eu acabei sendo preso porque eu não satisfiz a lei que ordenava o pagamento de, como chama isso? Child support para os meus filhos. E eu acabei preso. E agora, depois de cumprir um certo tempo na prisão, eu estou sendo libertado, creio que condicionalmente. Robert e Dory olharam para aquele homem, ouvindo a história, e ele recomeçou a chorar. Chorou convulsivamente. E eles só puderam ouvir quando ele disse: acabou tudo. Só sobraram as cinzas. É semelhante a história de Nabucodonosor, meus irmãos. É muito semelhante. É muito semelhante. A palavra do Senhor nos chama: busque o Senhor enquanto se pode achar. Eu não quero em nenhum momento falar com vocês, nenhum momento, igreja querida, como alguém que está exigindo algo de vocês. Eu entendo algumas dificuldades pelas quais algumas pessoas têm passado. Eu entendo que Deus não tem falado outra coisa, tem sido raro o domingo em que não tem se falado sobre a necessidade de perdão. Raramente tem havido um domingo ou uma reunião da qual eu tenho participado em que não se conta exaltando o nome do Senhor. O fato de que perdoar é uma ordem do Senhor e que Ele diz: perdoem e eu faço o resto. Eu nunca ouvi em toda a minha vida, tantas respostas, tantas vezes do tipo: ah, mas eu não consigo. A palavra do Senhor de que Ele dá maior graça,
de que Ele transforma as circunstâncias, de que Ele é aquele que multiplicou pães e peixes, Ele é aquele que multiplicou, que abriu o mar, Ele é aquele que transformou água em vinho. Ele transforma, é no mesmo poder que Deus age. Esta palavra tem passado batido para muitos diante do: mas eu estou dando um tempo, eu preciso de um tempo para sarar o meu coração. É meu dever, quer você goste ou não, e quem me conhece mais de perto sabe que eu estou pregando para mim. É meu dever contar para o meu povo, contar para mim, que nós não temos temido ao Senhor. É tempo de temer a Deus. Nós cantamos no início um dos meus hinos favoritos. Aprendemos com o Luiz e a Renê lá em casa. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito. Eu diria, hoje é tempo de temer a Deus. Em nós habita o seu Espírito. E quero dizer para vocês uma coisa, meus irmãos queridos. Se você está agasalhando no seu coração o pecado da soberba, o pecado de fazer aquilo que você quer, apesar de Deus dizer não faça, ou o pecado de não fazer o que Deus quer, apesar de Deus dizer faça, e as coisas estão correndo muito bem para você, é só questão de tempo. Veja-se nesses 12 meses que o Senhor deu para o rei Nabucodonosor, porque a sua mão virá. Ou nós teremos que pregar daqui a um tempo que Deus é mentiroso, de que Deus não cumpre a sua palavra, mas Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Velar é assim, sabe uma criança quando começa a andar, e você sai atrás dela assim, eu tive a alegria de, eu não vou dizer que eu ensinei o Zezinho a andar, mas a primeira pessoa diante de quem ele andou foi na minha presença, né? E ele fala, vovô, essas coisas todas que a gente curte, né? Então, eu lembro assim, o menino caminhando, e lá está a ponta da mesa de ferro da vovó. Lá está o tapete escorregadio da vovó. Lá, a culpa é toda da vovó. Assim, e a gente vai velando pelos... Não, meu bem. Não. Não é assim que a gente faz. Esse é Deus. Velando sobre a palavra dele para cumpri-la. E você, nesta noite, tome uma decisão, ainda que isso lhe traga constrangimento de coração, e diga, Senhor, perdoa a negridão dos meus pecados. Perdoa, Senhor, perdoa. Eu estou aqui para fazer a tua vontade em nome de Jesus. Essa palavra que eu tenho para o meu povo, ela não seria completa se eu não fizesse algo que eu particularmente não gosto de fazer, preferências pastorais. Não está errado não gostar ou não está errado gostar. Tem gente que alguém espirra, fala saúde, fala os que estão favoráveis vêm adiante para nós orarmos. Tem gente que é muito propícia a chamar manifestação do povo. Eu não sou, eu tenho algumas razões sobre isto, mas eu não posso deixar essa capela hoje sem chamar pessoas que sabem da sua dureza de coração e que queiram se juntar a mim ao pé dessa escada para clamar ao Senhor e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor ainda não desceu a vara sobre mim, não desceu a tua maldição sobre mim. Nesta noite eu quero sair de debaixo da tua maldição. Quem são essas pessoas que vão chegar aqui adiante? Eu não estou vendo a Mariana, ou nem a Marília, deve estar lá ainda, estou com os jovens, e eu acho que tem mais alguém que gostaria de tocar um cântico, eu quero ser um vaso novo. Não tem. Então eu vou tocar, eu quero ser um vaso novo, ao invés de ficar aqui orando, saibam que ou vamos cantar sem música mesmo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, no próximo domingo, nós vamos contar que isso não se trata de uma decisão. Se trata em caminhar dia a dia, morrendo para si mesmo, entrando debaixo da sua cruz e seguindo ao Senhor. É dia a dia, é dia a dia, é dia a dia. Não existe
nenhuma primícia na palavra do Senhor que te diga, faça isso uma vez, você pode escrever na capa da tua Bíblia, naquele dia eu fui lá para frente, está tudo resolvido. Não é verdade. O diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar, e isso se cumpre entre todos os vossos irmãos no mundo. E Deus está chamando pessoas para dizer, Senhor, esta é a minha rota. Hoje em dia hoje é o dia em que eu decido caminhar nesta rota, caminhando, pedindo ao Senhor graça através da tua cruz, para que eu carregue a minha cruz e que eu o siga. Vamos buscar ao Senhor, irmãos. Hoje é tempo de nós nos consagrarmos ao Senhor. Eu prometo a você que hoje é tempo de nos consagrarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E Ele sarará a nossa terra. E Ele sarará a nossa família. E Ele sarará o nosso coração. Esta é a minha esperança. Que o Deus de toda graça vai fazê-lo para a glória do seu santo nome. Amém. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amados, eu quero dizer àqueles que estão aqui à frente, que a nossa força consiste em clamar graça para o Senhor Jesus. Não foi eu vir aqui à frente, isso é ótimo, que bom, como se alegram os céus diante de pecadores que nos arrependemos nessa noite, não é verdade? Mas o Senhor, amados, Ele se move pela sua graça. A graça veio através de Jesus. Ele é aquele que vai ouvir o meu clamor no dia a dia, de Senhor, olha Satanás forçando a porta do meu coração, e Ele vai me dar graça para vencer. Ele é aquele que diz, Senhor, estão voltando os sentimentos maus com relação àquela pessoa, e Ele vai dar graça. Nós precisamos viver ao pé do Senhor, confessando e pedindo graça, que é a força do Senhor, é o favor que nós não merecemos. Amém, queridos? Será que todos os amados entenderam? Cada um dos amados aqui, Mari, que mais? Nós temos ali Beto, nós temos Marta, outra Marta, nós temos Sheilinha de pé ali, temos Fabi, tem mais alguém ali atrás que eu não estou vendo? Hã? A Marilda, ali do lado dela. Estou falando que meu olho não está bom? Hã? Lúcia Humana levantou a cabeça agora. Nós temos aqui Marcelo, Bruno, Juliana Quaresma, Pastor Jonas, Caio. Nós temos aqui Rosemary, Norelinha. Nós temos aqui Gerson, temos aqui Leila. Vocês entendem, queridos, que é a força do Senhor que nós vamos buscar no nosso dia a dia? É pela força do Senhor. E Ele nos dá a força do Senhor. Sabe o que nós fazemos? Nós confiamos que Ele vai dar e nós damos o primeiro passo. É igual quando o povo pisou
com os pés, só se pisa com os pés, só tocou com a planta dos seus pés as águas do Rio Jordão. Era isso que precisava. Toca. Não, eu acerto, eu não quero, eu vou, Senhor, e por causa da tua graça, eu sei que o Senhor vai me dar a vitória, e nós caminhamos nessa direção. O passo da obediência precede o derramar da graça. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus só dá graça para o necessitado. Você não fica em casa, estou pregando para vocês agora, o melhor do meu coração. Você não fica em casa vendo as coisas e sabendo como vai proceder, pensando como vai proceder e receber graça bastante e sair. Não é assim. Você recebe a armadura quando você sai para a batalha. Quando você obedece ao Senhor. Ah, mas eu não consigo não obedecer. Então peça graça para obedecer. Mas muitas vezes nós temos ficado paralisados na posição imaginária de que por estarmos num culto, por irmos a uma reunião, por alguém consagrado orar por nós, que vai acontecer. Não, acontece a bênção do Senhor quando nós damos o passo que o Senhor deseja que nós demos. Amém, queridos? Guarda essa palavra do seu pastor, que os ama de todo o coração, e orem por mim, que sou tão necessitado das suas orações. Louvado seja Deus pela sua vida querida e preciosa. Amém? Amém. A Deus toda a glória nessa noite. Amém.